E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu estou aqui para falar um pouquinho de RPG, um pouquinho de sociologia e como que RPG e sociologia podem dialogar, como que a gente consegue encaixar algumas coisas. E aconteceu recentemente, né, saiu um texto recentemente muito interessante sobre o Game of Thrones, e que levou a algumas discussões bem interessantes para a gente poder pensar sobre a história do RPG no Brasil. Ou para a gente pensar um pouco sobre é, o RPG, como que ele pode, né, participar. Então, convido aqui vocês para a gente falar um pouquinho dessa perspectiva, dessa ideia. Tá? Então, quando a gente fala de narrativas sociológicas, é um termo, esse termo narrativa sociológica, ele vai ganhar força com um texto de uma socióloga, tá? Chamada Zeynep Tufekci, e o texto The Real Reason Fans Hate the Last Season of Game of Thrones. O real motivo que as pessoas odiaram a última temporada do Game of Thrones, que é a última temporada mesmo, é o fim, né? E o texto foi publicado pela revista, pelo blog da Scientific American, e ela levanta algumas questões, né? Porque a última temporada, as personagens, elas agem, né? Mas agora elas não são mais afetadas pelas instituições. Então, quando a gente pega, a gente olha todo aquele histórico, toda aquela lógica do Game of Thrones, as personagens são importantes, no entanto, essa importância ela vai sofrendo alteração, essa importância da personagem, uma personagem morre, aparece outra, e a dinâmica daquela estrutura social ela se mantém presente, né? Então não importa qual membro da família que assume aquele lugar, aquele papel, o que a gente vai ver basicamente é que esse papel ele vai ser afetado, né? Pela esse personagem vai ser afetado pela instituição, pela família, por aquilo que ele representa, ao mesmo tempo que ele vai dar uma marca. Então as personagens, elas são muito marcadas pelas crenças da época, dos lugares, né? Então, quando a gente pega algumas personagens que você percebe que elas crescem, elas se alteram, porque basicamente elas passam a lidar com instituições que têm lógicas, essas instituições afetam, tá? E a principal questão, né, quando a gente pensa nessa estrutura, é a gente pensar o quanto que as instituições, são várias instituições, né, que nós temos. Nós temos a família, nós temos a política, nós temos a religião. Então, a família, a gente pode pensar amizade, a gente pode pensar casamento. Então, esses processos, assim, eles no Game of Thrones, esses efeitos, esses fenômenos, eles sempre se afetam, eles sempre se relacionam, eles sempre entram, né, em crise, tá? Então, é para a gente pensar um pouco. O texto, a autora, ela vai dizer basicamente que o Game of Thrones se criou, né, foi escrito, foi organizado a partir de uma tensão, a tensão entre histórias individuais e desejos internos, né, o que a pessoa quer. Então, por exemplo, é uma personagem que se relaciona com uma prostituta, e só que a corte não pode saber que ele tem uma relação, a família não pode saber. Então, você tem essa história individual, ao mesmo tempo em que você tem toda uma pressão externa, aquilo exigindo a pessoa a assumir um papel, a ter um papel que ela não desejaria ter. E a série inteira, né, a gente pode pensar vários personagens assim que são instigados a agir de um jeito. O Greyjoy, né? O Theon Greyjoy, ele tem um vínculo com a família Stark, ao mesmo tempo que ele tem um vínculo com a família Greyjoy, e essas duas instituições não são próximas. E ele sofre, né, por essa cisão, ele sofre por essa ruptura, tá? Essas instituições, essas regras, né? E você é um Greyjoy, você pagou o preço do ouro ou do metal, né? Do ferro.
Então, as temporadas, as personagens, elas vão se desenvolvendo e vão agindo e vão alterando as ações da sociedade. E mesmo quando uma personagem morre, né, tem uma personagem muito importante que morre, e isso não significa que as forças sociais que ela representava morreram. Na verdade, pelo contrário, quando aquela força social morre, você tem um rearranjo, né? Você não tem um espaço vazio. Então, dentro dessa lógica, quando a gente fala nesse sentido, o Game of Thrones ele tinha esse vínculo, o vínculo de que muitas vezes a série apresenta o casamento por interesse, né? Ah, mas por que eu vou casar com essa pessoa? Eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa família, né? A série mostra vários casamentos que são isso. Algumas pessoas se apaixonam, outros não. Mas por que se casam? Porque tem instituições, tem alianças de família. E quando a gente olha, né, a gente tem vários casos do Game of Thrones em que ocorre exatamente isso. A família, você precisa se relacionar com um amigo, você precisa se relacionar com um inimigo, você precisa se relacionar com o mindinho, né? Quem assistiu, acho que tem uma noção mais ou menos do que isso significa. As personagens, por mais poderosas que elas sejam, e eu acho que todo mundo que assistiu essa série se começou a se chocar por ver personagens muito bem feitos, personagens muito bem escritos, personagens muito bem elaborados morrendo. E o que era mais impressionante é que sempre que a personagem morria, outra assumia o poder, né? Então, você matar o rei, o que você vai fazer? Você vai gerar pura e simplesmente uma luta pelo poder. Então, não vai acabar a realeza. As pessoas não vão de um dia para o outro falando, é verdade, não tem que ter rei. Ah, é verdade, monarquia está errada. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, bom, agora é minha chance de ser rei. Agora é minha chance de casar com a pessoa que pode ser rei. Então, nesse sentido, é importante a gente notar isso. A série, o tempo todo, ela traz as pessoas divididas pelas filiações pessoais. Então, o que eu devo fazer pela minha família, o que eu devo fazer pelos acordos, né? Tem um personagem muito importante, né, que assume uma grande família, ele organiza um casamento, mas ele se apaixona por outra pessoa, né? E aquilo afeta. Então, as escolhas individuais afetam a personagem é afetada, né, pelo social, pelas escolhas dos outros. Então, você tem uma dinâmica que o tempo todo o social, o coletivo, ele se interconecta com o individual. Então, a personagem, ela nunca faz uma escolha individual, uma escolha pessoal, uma escolha específica. O que ela tem, basicamente, é uma escolha que ela tem que o tempo todo dosar o que eu desejo, o que eu quero, ou o que eu preciso. E muitas vezes as pessoas falham nisso, tá? Ah, mas as personagens morrem. E não vai mudar a narrativa? Muda a narrativa, altera a narrativa se transforma, a narrativa ela se reorganiza, mas as instituições não se organizam. Então, se você mata uma família inteira que comanda uma região, outra família vai assumir o poder. E, vocês percebem? Uma transformação social, ela não depende pura e simplesmente de uma escolha, de uma vontade. Depende de muito mais. E aí tem um dado, né? Tem um momento que eu acho muito interessante no livro, o livro deixa isso mais explícito, que a Daenerys Targaryen, ela conquista as cidades que eles chamam de Baía dos Escravizados, né? Ela liberta todos, não tem mais escravidão aqui. Só que tem um problema, a região é uma região pobre, a região é uma região com os recursos, eles não são
atraentes, então o vinho que é produzido não é atraente, né? O material não é atraente. Qual que é a única atração comercial naquele modelo, naquela estrutura, naquele desenvolvimento tecnológico? São escravizados. Então, o livro ele trabalha um pouco com essa ideia. Não adianta simplesmente você sair batendo em todo mundo e decretar que vai acabar com a escravidão, que você vai acabar com... Não, porque existe um ponto aqui, né? Que ponto é esse? O ponto de que ele vai além da vontade. As estruturas sociais, elas não são destruídas pela vontade individual. As estruturas sociais, muitas vezes, elas se mantêm, elas se fortalecem, elas, às vezes, a mudança de um... Né? Quantos séculos, por exemplo, tem a realeza inglesa? E aí, claro, a gente pode falar, mas a realeza inglesa sofreu ali alguma alteração com Cromwell, sofreu, sim, mas como foi esse processo? No final de toda essa guerra, da guerra civil inglesa, né, de toda da Revolução Gloriosa, quando a gente fala todo esse processo, a instituição mudou? Mudou. Mas o que foi necessário? Foi só um grupo de heróis? Um grupo de pessoas que foi lá e combateu? Então, o que o Game of Thrones chamava, né, atenção é exatamente isso. É essa possibilidade de você elaborar toda uma interconexão do micro e do macro. Tá? Aqui eu peguei alguns exemplos, existem vários, né, do conflito entre relação familiar e relação política. Por exemplo, o Ned Stark e o Rhaegar Targaryen, isso não aparece no livro, né, nem na série, mas ele explica depois que o conflito entre os dois, e aí você tem o amigo Robert Baratheon, você tem esses personagens todos, eles têm uma série de filiações, de amizades, de deveres, de regras, de valores. Então, todo o preâmbulo da série, ele está completamente relacionado a um conflito familiar. Tá? Aí você tem, logo no começo, o Viserys Targaryen e a Daenerys, e qual que é o conflito entre eles? Né? Eles são irmãos, mas o Viserys quer ser rei, e para ser rei ele precisa de um exército, e para conseguir um exército ele vai casar a irmã com povos, né, que vivem em outro continente, que eles estão lá, que são os Dothraki. Então, existe todo esse processo. E o vínculo dela, ele é irmão, só que ele é um sujeito que a utiliza de qualquer jeito para conseguir o que ele bem quer. E aí a gente fica percebendo esse aspecto. Como que a gente tem aí todo um questionamento de vínculo familiar, de dever com a família, de interesses individuais, de mudança de poder. No momento em que ela casa, ela passa a ser mais importante do que ele, porque ele agora tem nada a oferecer a ela. Em determinado momento você tem uma briga entre dois irmãos, o Rhaegar Baratheon e o Stannis, e os dois irmãos eles vão brigar para ver quem chega ao poder. Então, nesse sentido, de novo, né, a gente tem aí todo um conflito. E qual que é o drama? Não são dois candidatos a rei, são dois irmãos. São dois irmãos que cresceram juntos. São dois irmãos, percebem? Como está esse contato aqui? O Viserys com a Daenerys, o Renly com o Stannis. A instituição família está extremamente forte. Depois, mais para frente, né, na série, o Stannis ele começa a ter também o conflito entre religião, política e família, né, que aí passa por um processo que ele precisa se orientar, né, fazer as escolhas, por pior que elas sejam. O Tyrion, que é um personagem muito bom, e o seu pai, o Tywin, de novo, tem o vínculo familiar, tem regras, tem definições, tem decisões, e todo esse processo leva a algo irreconciliável, ou não, mas dentro dessa lógica, né, dentro da dinâmica da obra,
eles tentam seguir as regras protocolares ao mesmo tempo que existe um ódio entre eles. Tá? O Theon Greyjoy e a Asha Yara, né, e Asha no livro, Yara Greyjoy na série, passa por um outro problema também, nesse sentido que o pai dele perdeu uma guerra, o Theon, e o Theon ele é enviado para crescer com os Starks, ele cresce amigo dos Starks. E quando ele volta para os Greyjoy, ele percebe que ele não é aceito, né? Percebe que aquilo ali não tem ele é diferente, ele já não faz mais parte daquela cultura, não faz parte daquelas regras, não faz mais parte de certos valores, que ao mesmo tempo ele sempre valorizou a si mesmo, ele sempre achou que ele era um Greyjoy, mas quando ele chega, ele dá de choque e percebe que ele não tem vínculo. O Samuel Tarly e o Randyll Tarly, né? Que é o Samuel, que é um personagem, aparece logo no começo, que ele é um filho que o pai não gosta, e o pai expulsa de casa, né? Porque o pai ele não quer um filho daquele jeito, ele acha que aquele filho é um fracasso. Então, você tem toda uma dinâmica de trabalhar essa ligação, e tem esse vínculo, e a personagem cresce com esse vínculo. A gente tem depois, mas de novo, duas irmãs, né, Catelyn Stark e a Lysa Arryn, que na verdade os dois são Tully, né? As duas são Tully, da família Tully, e elas ali têm uma relação, têm um vínculo, tem todo um processo de que o poder, de certa forma, as coloca a agir. Talvez não da melhor forma, talvez não de forma mais correta, mas leva esse ponto, né? Olha, e aí? Como que a gente lida com esse processo? Então você tem relação de família, mas você tem angústias, você tem obrigações na sua nova família. Então, se a gente parar para pensar, o Game of Thrones ele foi completamente costurado. Né? Eu dei alguns exemplos, mas a gente poderia pensar em vários outros exemplos. Né? A gente poderia pensar nas relações todas entre os personagens. A gente poderia falar da Cersei e os filhos, a gente poderia falar sobre o... Meu Deus, esqueci o nome do irmão dela, mas tudo bem. Mas quando a gente pensa dentro dessa dinâmica, tem toda uma estrutura que a narrativa leva a contrapor, né? E aí, Jaime Lannister. E quando a gente chega nesse, quando você percebe, se vocês forem ler o livro e assistir a série, eu espero que vocês tenham lido o livro e assistido a série, porque eu já dei alguns spoilers. Existe aqui um fato muito sério, né, muito específico, que durante toda a obra, por mais que se tenha combates, os vínculos eles são sempre muito mais explorados. Nós temos o cão e o montanha, por exemplo, são dois irmãos que também têm uma relação turbulenta, né? Então, se a gente parar para pensar, o Game of Thrones ele é completamente estruturado em relações familiares que precisam assumir posições de comando, de poder, que ou apresentam ou fortalecem esse conflito ou produzem esse conflito, né? Porque as famílias vão se dividindo, as famílias vão... o que não era separado começa a separar, começa a se questionar, e assim toda a narrativa cresce. E aí o que ela defende que na última temporada todos esses processos narrativos, a construção narrativa, escolhas políticas, é deixado de lado. E o que qual que é, né, o que se vira? O que vai chamar, o que ela vai falar que é a narrativa psicológica. É a Daenerys Targaryen tomando as decisões lá nos últimos episódios, e que todo mundo fala assim, mas por que ela fez isso? E aí quando você vê os diretores, ela olhou, ela sentiu, ou seja, partiu do psicológico, né? Ou seja, essas personagens agora elas vão ser motivadas pelo que elas sentem e não pelo conflito entre o que elas sentem
e o que o coletivo oferece, o que o coletivo proporciona, e as estruturas sociais. Mas se a gente parar para ver toda essa estrutura né, essa estrutura que eu estou apontando aqui de conflito entre família e relação política, a gente pode encontrar em outro lugar, né, que eu queria mostrar para vocês, que é as tragédias gregas. As tragédias gregas, eu coloquei só as tragédias, que se a gente quiser pegar a literatura épica também pode, mas quando a gente fala Guerra de Troia, o grande evento da Guerra de Troia, né? Mas para ocorrer o conflito da Guerra de Troia, um primeiro passo, Agamemnon, que era o rei dos reis, o líder, eles chegam numa ilha chamada Áulide, eles não têm vento, e a deusa, né, ela exige, a Artemis exige, eu quero o sacrifício da sua filha. Então ele sacrifica a própria filha para conseguir ir a Troia. Ele poderia não sacrificar, mas se ele não sacrificasse, os gregos nunca chegariam a Troia. E ele seria questionado por levar os gregos até o meio do caminho. Quando ele termina a guerra, spoiler de 2.700 anos, mais ou menos, tá? Quando ele volta à guerra, ele encontra a sua esposa, Clitemnestra, e a Clitemnestra o mata. Ela tem um caso com um Egisto, né, que é um primo do Agamemnon, que os pais do Agamemnon e do Egisto, né, tiveram já problemas, então você tem aqui sucessões, mas como de todas as tragédias que chegaram até nós, nenhuma ali conta a história dos pais deles, né, do Atreu e do Tiestes, falamos só desta situação. Agamemnon, ele sacrifica a filha. 10 anos depois, quando ele volta da guerra, a esposa tem um caso com o primo dele e sacrifica ele. O filho cresce, foge e volta e mata a mãe. Sacrifica não, né? Agamemnon não sacrifica. A Clitemnestra mata o Agamemnon e o Orestes, para vingar a mãe, vingar o pai, mata a Clitemnestra. Então, você tem todo um vínculo, quer dizer, são reis, estamos falando dos reis, né? Nós estamos falando do rei dos reis. O rei dos reis, você tem ardis políticos. A gente tem um caso muito clássico, que é Édipo Jocasta, né? Nós temos, né, o Édipo, o jovem que mata o pai, né? Laio casa com a mãe, no caso ele não matou a mãe, mas a tragédia aponta, né, que o Édipo ele está tentando descobrir quem matou o antigo rei, está tentando descobrir o que fazer, e a Jocasta se liga, a Jocasta fala, para de perguntar. E ele não para, porque ele acha que ele precisa descobrir o assassino do antigo rei. Mas a Jocasta, ela fala, não, para. No final, né, desta peça, desta versão, a Jocasta se mata, o Édipo fura os olhos. A gente tem o caso do Etéocles e Polinices, são os filhos do Édipo, o Édipo se afastou do poder, quem vai mandar? Aí eles combinam, cada um fica um ano dentro do poder, Etéocles governa por um ano, Polinices, né, perambula, quando ele volta o Etéocles não entrega, e fala, não vou entregar, e ele vira mendigo, Polinices, ele chega numa cidade chamada Argos, e o rei de Argos fala, vamos tomar sua cidade. Ele casa com a princesa de Argos, e um exército vai invadir Tebas, né? Tem duas peças que chegaram até nós, as Fenícias e os Sete contra Tebas, que descreve o conflito, é o grande conflito entre os dois irmãos. Etéocles, o rei de Argos, o rei de Tebas, e Polinices, que é se a gente pensar, né, é o invasor, é o príncipe invasor. E os dois morrem. E o tio dos dois, o Creonte, né, irmão de Jocasta, manda enterrar Etéocles e manda o Polinices ficar abandonado. E a irmã deles, a Antígona, que é uma das tragédias gregas mais famosas, ela se recusa a obedecer e fala, nós não vamos obedecer leis tirânicas, leis
absurdas. Então Creonte manda prender, condená-lo à morte, enfim, é uma das peças que mostra. E aí entra o choque. Eu faço o correto ou eu sigo a lei? Como que eu lido? Eu enfrento as consequências? Nós temos um caso muito famoso de Medeia e Jasão, né, o grande herói do Velo de Ouro, e o Jasão ele, ele acaba fazendo uma série de coisas, né, complicadas. Ele vai abandonar a Medeia, vai trocar a Medeia por uma princesa, e a Medeia então resolve matar os 2 filhos, né? Mata a esposa, a futura esposa, mata os 2 filhos e foge. Então, de novo, você tem o casamento, você tem a política, você tem a família e você tem decisões que intensificam. Écuba e Polimestor, Écuba, rainha de Troia, essa imagem é de uma peça, da peça Écuba, né? Que é a peça escrita pelo Eurípides. Ela, depois do fim da Guerra de Troia, ela vai lidar com os gregos, né? E o Polimestor era um aliado que a traiu. Então a peça lida um pouco como que ela lida com esse aliado que é um traidor. O Orestes, né? O Orestes, depois de matar a mãe, ele vai ser julgado em Atenas, e o julgamento manda ele ir a um reino distante, né? Para que ele possa ser purificado. No caminho ele é pego, ele vai ser sacrificado e descobre-se que na verdade quem é sacrificado era a Ifigênia o salva. Mas aqui tem um ponto, né? De novo, é o sacrifício, é a lei, é a regra e a relação familiar. Nesse caso, a relação familiar foi mais forte do que a lei, né? Então, você criou esse processo. Foi algo que teve que ser enfrentado. Eu estou contando todas as histórias para mostrar para vocês qual é a força a pressão externa com o desejo individual, tá? E esse é um processo que a gente pensa, a gente percebe essa narrativa sociológica, tá? Essa a instituição social que te obriga a agir de uma forma, enquanto que o seu coração, seu desejo, muitas vezes te obriga a agir de outra forma. E aí a gente entra mesmo no RPG, né? Como que a gente vai lidar com o RPG? O RPG, você pouco vê isso. O RPG tem narrativas mais épicas, né? Tem ênfase na evolução de personagens, subir de nível, ganhar XP. Então, então eu subi de nível. Se eu subir de nível, eu não vou mais enfrentar goblins, né? Agora eu vou enfrentar orcs. Agora eu vou enfrentar o bug-urso. Agora eu vou enfrentar um... Então, todo esse processo de evolução que você fica trabalhando. Olha, você cresceu muito, então o desafio tem que ser maior. E quando a gente entra nesse sentido, né, essas personagens, elas acabam se tornando uma combinação matemática de atributos e perícias. Nossa, o seu personagem fez algo sensacional. O que acontece? Agora ele mata mais fácil. É mais fácil para ele matar. Tá, mas então a gente tem que colocar uma criatura mais difícil para ele matar. Porque se ele tiver que matar uma criatura mais fácil, ele vai ficar sem graça. Então você começa a lidar com toda essa lógica, esse processo de uma personagem que não tem esse vínculo. E aí, claro, vocês podem falar assim, poxa, mas na Grécia Antiga não tinha também essa questão dos grandes heróis? Tinha. Só que os grandes heróis cometiam decisões, essas decisões acarretavam perdas. Nós temos o que é considerada a primeira obra da literatura ocidental, chama-se Ilíada. Ilíada, ele canta, né? Conta e canta sobre sobre eventos que ocorrem no 9º dia da Guerra de Troia. O desentendimento entre o rei dos reis, Agamemnon, e o melhor de todos os soldados ali, que é o Aquiles. Aquiles era o melhor de todos, disparado, não tem ninguém que seja melhor do que ele entre os gregos. Percebe, se fosse fazer a personagem de Aquiles,
personagem lá, né? Atributos imperícios está aqui em cima. Agamemnon, influências, recursos, está tudo aqui em cima. E a tragédia funciona de outra forma. Como funciona? Porque quando tem o desentendimento dos dois, o Aquiles resolve sair da guerra. Mas o seu mais querido amigo, Patroclo, ele resolve continuar e ele usa a armadura do Aquiles para enfrentar os troianos e acaba morto. Então, mais do que uma espadada, mais do que perder um D4 de vida, ele perdeu um amigo. E toda a tragédia, desculpa, a épica inteira, a história inteira, ela lida com esse. A Ilíada não conta o fim da Guerra de Troia, tá? A Ilíada conta esses acontecimentos. E qual que é esse acontecimento? O acontecimento de você ter um desentendimento entre líderes e esse desentendimento acarretar a dor de um deles, né? O sofrimento, quase perder a guerra. Você perder uma pessoa que você amava. E aí, enfim. Mas como que a gente vai lidar com isso no RPG? Porque os personagens geralmente não têm vínculos com política ou entes queridos. Eu sou um príncipe que sai fazendo justiça. Não, tudo bem, mas você não governa. O meu pai tá lá. Mas ele não te afeta, né? É um NPC, ele pode aparecer, pode não aparecer. Como você consegue medir isso? Como que você pode dar dramaticidade? E essa questão. Porque é muito importante a gente entender, e isso, né? Tem um texto muito famoso chamado As Regras Importam, que afirma exatamente isso. As regras, elas direcionam, né? É a mesma coisa que se você jogar um Counter-Strike. Será que eu posso negociar com os terroristas? Será que os contra-terroristas podem ser corrompidos? Não existe isso, porque você só existe aquele botão de tiro. E você tem tempo, você toca bomba, e você faz. E é claro, quando você tem regras que te oferecem isso, você fala, tá, seu personagem tem essa arma, tem tanto pontos de vida, e o ataque dele é esse. Com essa arma, ou seja, você dá uma ênfase no combate, né? E geralmente, se a gente parar para pensar, a gente percebe, né, que as narrativas elas estão muito relacionadas quando a gente vê a maior parte dos RPGs. Eu sei que vocês vão falar assim, mas eu conheço aquele jogo que não é assim. Não, mas vamos pensar na maior parte. Ela diferencia 3 aspectos, né? 3 elementos. Combate, você vai matar monstro. Exploração territorial, dungeon, armadilha, encontrar coisa, achar o caminho. Aí você tem que descobrir a melhor forma de pular, de sair da armadilha, e interação social. E quais são as ferramentas que o sistema te dá? O quão importante é? E aí, eu queria falar, né? Um aspecto fundamental do RPG, que é a ficha de personagem. Porque é isso, as regras, elas vão quantificar. Elas quantificam o que a gente pode ou não pode fazer. E elas vão orientar qual que é o desafio. Então, se eu fizer uma história em que você pode perder dinheiro, e se perder dinheiro morre, então você vai ter que ter mecânicas para fazer com que você sempre tenha dinheiro, porque senão seu personagem vai morrer, né? A gente tem exemplos assim de jogos que trabalham nessa dinâmica, não somente de dinheiro, mas de recursos. Tem um Red Market, né, que é de zumbis, é extremamente interessante, que aborda isso. Agora, vamos para pensar. Qual que é a ferramenta do jogador para interagir, né? A agência do personagem. Eu quero mudar as regras, eu quero mudar o caminho da narrativa. O que você pode fazer? Eu posso atacar. Bom, então acho que eu vou atacar. Então eu acho que eu vou fazer lábia, né? Eu coloquei a ficha do vampiro aqui, porque tem um aspecto importante. E se ele falhar, o que acontece? Né? É muito importante isso.
a maior parte dos RPGs lidam com um aspecto, né, que é o ponto de vida. Então, assim, tá. O que pode acabar com a minha personagem? Ela morrer. Né? Ela morrer. Tá. Então, vamos pensar aqui, como que você marca? Tem um aspecto importante. Quando você tem ponto de vida, você está falando da saúde, né? O enfoque do jogo é o combate. Você, olha, se o cara te acertar, você perde pelo ponto de vida. Se o cara te acertar, você perde pelo de vida. Agora, tem o vampiro. O vampiro, ele tinha lá humanidade. Se você chega a humanidade 0, você perde o personagem. Se você chega a humanidade 10, talvez você perca o personagem. Mas existe aqui um marcador que supostamente deveria ser muito importante. Tá? Quando a gente fala do Call of Cthulhu, pontos de sanidade é no aspecto psicológico. Então, quando a gente pensa nesse sentido, quanto mais você conhece dos mitos de Cthulhu, mais insano você fica. E aí a gente parte para um problema, o que eu considero um problema, quando você tem essas características misturadas. O vampiro, você tem a humanidade mais a vitalidade, né? Olha ali, quantas vezes você já viu uma personagem de vampiro perder a humanidade, chegar a 0? E eu tenho certeza que foi muito menos vezes do que você viu uma personagem de vampiro morrer ali com os pontos de vitalidade. Então, quando você parte nesse sentido, você cria uma confusão, você cria um ruído. Né? Sanidade e vida. A gente foi jogar Call of Cthulhu e os cultistas mataram a gente. Não, tudo bem. Então, qual foi a importância da sanidade? No meu entender, o enfoque está relacionado a isso. O enfoque ele tem que estar baseado nesse aspecto. A gente tentar entender como que a personagem vai sentir os desafios, ou como que esses desafios afetam a personagem. A gente tem um exemplo muito bom aí, que tenta trabalhar de outra forma, que é o Goddess Save the Queen, que é um RPG brasileiro, e que ele tem, né, essa proposta, essa ideia de que não, a personagem não vai morrer, mas ela vai passar por um elemento, por uma forma, né, de, de repensar a narrativa. Né? Esse é essa a forma como o cenário age na personagem. Então, quando você tem mais de uma forma, você acaba gerando ruído. E geralmente as pessoas vão no que elas estão mais acostumadas. Elas vão acostumadas o quê? Ponto de vida. Não, me bateu, eu morri. Tá? Aí entra uma questão, né? Essa tirinha é uma tirinha maior, mas eu gosto muito a gente pensar sobre quando a gente fala, né, de RPG, tem que salvar o mundo, etc. E o personagem, o desenhista, ele brincou, né, que ele colocou o Elrond falando, nós só temos uma escolha, nós temos uma escolha e nós temos que destruir o anel. E aí do lado está o Foucault, né, Michel Foucault, falando, olha, eu acho que na verdade a gente tem que partir de que você quis dizer se nós estamos interessados, né, em manter, né, nós estamos comprometidos em manter as estruturas de poder da sociedade como existe, a gente só tem uma chance. Né? Então, assim, se Sauron ganhar, vai continuar tendo alguma sociedade. Então, nesse sentido, esse é o tipo de coisa que muitas vezes o RPG não aborda, né? Que é a mudança da estrutura. Geralmente os RPGs eles abordam dois tipos, né? De conflitos, de perigos. Primeiro que a sociedade é harmônica, é uma sociedade harmônica, então aí você vai lá, o rei, os camponeses, mas chega das duas ou tem a corrupção individual, o rei que se corrompeu,
O rei que quis mais, o rei que se apaixonou por uma pessoa e começou a quebrar as leis por causa disso, e isso desvirtuou tudo. Ou é o perigo externo, por exemplo, o Cthulhu, ou um, um grupo de orcs que vai invadir, é um inimigo que quer destruir o reino. Mas dificilmente o RPG aborda uma sociedade que não seja tão harmoniosa. Os conflitos eles não são abordados como provenientes da própria estrutura social, né? E aí, algumas perguntinhas para a gente fazer, né? A estrutura social, o funcionamento dela produz conflitos? Quando a gente fala da Idade Média, quantas revoltas camponesas ocorreram? Né? Se vocês procurarem revoltas camponesas na Idade Média, vocês vão ver várias, em vários países. Por quê? Porque tinha uma estrutura social. Quantas revoltas nós tivemos no Brasil colonial? Por que surgiu Palmares? Porque a estrutura social não produzia conflitos, muito pelo contrário, porque produzia conflitos. Né? Então, a Confederação dos Tamoios, quando a gente olha, a gente vê todo esse processo, quando a gente fala do Tupac Amaru, de onde vem? Será que essas pessoas se corromperam? Será ou não? Eles são tratados como inimigo externo? Porque esse é o discurso que a gente usa, né? Não, eles são inimigos, eles querem destruir o bem. Mas por que eles estão nessa posição? E isso não é questionado. O RPG, dificilmente ele aborda o seguinte: é possível alterar a estrutura social? E se é possível, como é possível? Porque senão as personagens estão limitadas sempre a voltar à harmonia. Voltar à harmonia, a harmonia da sociedade. Então a gente vai lá. E no final, pouco importa, né? Porque o inimigo é sempre externo. Olha, tem um castelo maldito. Tem um vampiro. Olha, tem bandidos atacando o campo. Mas, e a própria estrutura? Ela não produz nada? Ela é neutra? Ela é natural? Como a gente naturaliza os conflitos internos? Os camponeses têm uma vida horrorosa e eles são felizes? Eles não se revoltam? Aí quando a gente fala nessa lógica, né, e se a estrutura social muda? Os indivíduos vão mudar? Os seus valores vão mudar? As suas crenças vão mudar? Então, é um ponto a se pensar, né? Os RPGs geralmente eles produzem essas sociedades que são planas, que são até monótonas, né? São sociedades que parecem sociedades perfeitas. Se não fosse a corrupção do príncipe ou da princesa, que ficou louco, o rei louco, né? Mas o fato de ter um rei não é questionado. E por fim, né, quando a gente olha, como que a gente pegar esses três modelos que eu apontei para vocês, pontos de vida, qual que é? O que ele aponta? O ponto de vida e regra de combate, ele vai apontar o seguinte: o outro é o perigo a ser exterminado. Então por isso que eu vou jogar, e quando chegar a zero ele deixa de existir. Eu não tenho que conviver com ele. Os RPGs de combate, eles basicamente lidam com isso. Aí vocês vão me falar assim: mas se não tiver combate não tem graça. Eu discordo. E de novo, se você assistir Game of Thrones, quantos grandes combates tem? Teve a Batalha dos Bastardos, teve mas quanto tempo durou para que chegassem com grandes combates? A maior parte das vezes é esse conflito de relações, de forças, de questionamentos internos. Aí você pode falar, mas é muito difícil fazer um RPG assim. Claro, usando regras de combate você não vai fazer. Se a sua personagem tiver medo, não, minha personagem, quando chegar a 0 ponto de vida, morre, eu não vou ter medo, por exemplo, de ser afastado do poder. Porque isso não vai afetar basicamente em nada a minha personagem. Tá? Aí a gente fala pontos de humanidade, regras morais, né, como o vampiro. Eu,
o inimigo não é o outro, o inimigo sou eu, né? A psicologia das profundezas. É aquilo que eu não conheço dentro de mim que eu não controlo. É aquele inconsciente que vem à tona e que quando vem à tona eu preciso controlar. Então você não tem um aspecto... aqui você tem um lado que pode ser social, no sentido de que eu posso romper as regras, é uma regra moral, mas ele também fica muito afastado da sociedade, né? Por que essas regras morais existem? Será que elas mudam? Elas são iguais para todos? Tanto que o vampiro, depois de um tempo, ele aperfeiçoou e fez trilhas, né? Porque não fazia sentido que todos os povos tivessem o mesmo caminho cristão. Todos os vampiros tivessem o mesmo caminho cristão. Mas é muito essa lógica, né? A batalha é muito mais individual. Eu devo seguir os preceitos sociais do meu coletivo. Em nenhum momento eu penso em valores, alterar as crenças. Eu em nenhum momento penso numa revolução. E por fim, né? Pontos de sanidade e regras psicológicas, como isso abala as fobias da minha personagem. Aqui é o conflito, quando a gente pensa no Cthulhu, é a realidade, além daquilo que a gente conhece, né? Esse é o grande perigo. Meu Deus, como que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou lidar com isso? Será que eu consigo sobreviver entendendo o que eu sou no universo? Então você não tem aqui, imagina o Call of Cthulhu, você não pensa em transformação social, né? O que você pensa basicamente é sobreviver à compreensão do real, porque ele é monstruoso. E aí, aqui, para a gente pensar numa narrativa sociológica, né? Eu apresentei todos esses processos para a gente tentar chegar aqui em uma reflexão, né? uma perspectiva que basicamente é o seguinte: quando a gente fala, né, em narrativas sociológicas, a gente tem que pensar num aspecto muito grande, numa questão muito grande. A questão é a seguinte: primeiro, consequência não tem que ser definida apenas pela vontade do narrador. Eu matei o rei, então ninguém mais aceita ser rei. Por quê? Porque senão o narrador decide o que faz, né? Se você quer criar uma narrativa que tem uma temática sociológica, a mesma coisa que eu quiser criar uma narrativa voltada em combate, e eu vou falar que você acertou, o monstro morreu. O monstro te acertou, você morreu. Você fala, não, para lá, precisa ter algum tipo de regra. Precisa ter algum tipo de regra para determinar o que produz mudança, né? O que a mudança te afeta, como ela te afeta. Nesse sentido, esse é um aspecto que ainda é um desafio, né? São pouquíssimos jogos que apontam isso, porque você precisa conseguir abarcar o macro, que é basicamente esse elemento de o coletivo, a sociedade, as crenças, os valores morais, materiais, as condições de vida, e do outro lado, o micro, né? O que uma crise econômica produz nas crenças individuais do seu personagem? Ou o que uma crise econômica produz nas capacidades, nas perícias do seu personagem? Então, para você criar uma narrativa sociológica, você precisa conseguir lidar de alguma forma isso. As mudanças de poder. Se a sua personagem ela é questionada, ou se a sua personagem, o grupo social dela sofre uma perseguição, como você lida isso em regras? Você simplesmente vai, não, então você tem menos dinheiro, você tem armas piores. Vocês percebem? Claro, você pode produzir isso daí, mas me parece que é você de novo voltando na lógica do combate. Então, como que esse efeito social vai afetar a minha personagem? Eu vou ter armas piores. Então, no final, tudo se resume a armas, né? Tudo se resume a combate. E aí entra essa nossa questão, né? Que é uma questão muito importante, que a gente tem que entender que dentro de um jogo sociológico,
a estrutura social deve sim afetar a personagem na posição social que ela tem, que ela é, e a partir das suas ações. Então, personagens com posição social diferentes, elas precisam ser afetadas de forma diferente. Elas precisam sentir de forma diferente as transformações, as mudanças, os vínculos, porque é exatamente isso que vai permitir que uma narrativa sociológica se estabeleça, que aquilo que ocorre com a personagem não depende pura e simplesmente só do que ela fez, mas de quem ela é, por que ela é, por que ela fez o que fez. Eu dei 2 exemplos aqui, tá? Um é um jogo que não é muito bem um RPG, mas é interessante que ele vai discutir a ideia do micro e do macro de uma forma muito inteligente, que é o Microscope. O Microscope ele trabalha com a ideia de que existe você vai criando eras, você cria uma narrativa, você cria eras e dentro das eras acontecem eventos e dentro dos eventos você pode interpretar personagens. Então, o ser humano, vamos contar a expansão do ser humano para o espaço. Então você coloca o ser humano foi para o espaço e o último ponto o ser humano chegou, né, foi extinto. E aí você vai abrindo. Então teve a Segunda Guerra Intergaláctica. Bom, é uma era. Segunda Guerra Intergaláctica, e isso significa que acho que teve uma Primeira Guerra Intergaláctica. Então você pode colocar aí algum jogador, teve a primeira. Olha, mas na Segunda Guerra Intergaláctica teve um evento, que foi a destruição do planeta Terra. Bom, então isso é um evento dentro da Guerra Intergaláctica. Mas e aí você pode, aí uma pessoa fala, não, mas eu quero interpretar o momento em que os seres humanos explodiram o planeta Terra. Bom, porque até então ninguém sabia quem tinha explodido. Então você vai, né, do micro para o macro constantemente. Aquilo que acontece, por que acontece e como afeta. Mas o Microscope, como eu falei para vocês, ele não é um RPG, assim, você não tem um personagem fixo. É uma contação, uma criação de história coletiva. Vale muito a pena. É um jogo fabuloso, assim, para você perceber, né, entender, conhecer. Eu recomendo muito. Um outro jogo que eu recomendo é um jogo que eu estou coescrevendo, chamado Ubris RPG, que o nosso grande desafio é exatamente elaborar, né, discutir como personagens comuns podem afetar, transformar a sociedade, ou não, e por que elas podem transformar a sociedade, ou qual que é a força delas. Eu gostaria de lembrar aqui, né, falando do mundo real, nós tivemos uma mulher muito, muito emblemática nos Estados Unidos, que era uma mulher negra, uma costureira negra, no sul dos Estados Unidos, na época de lei de segregação racial, que ela decidiu não ceder o lugar dela no ônibus. Ela falou, me recuso, né? Tinha que dar o lugar para um homem branco, ela se recusou e ela foi presa. E isso culminou, claro, já existia todo um movimento político dos negros americanos, mas isso culminou numa greve que durou mais de 300 dias. E esse ato de uma mulher, e você pode pensar, ela não era uma heroína no sentido que pensa nos RPGs de combate, ela não lutou, ela não bateu, a luta dela foi diferente. Então, se você fica focado em quantos pontos de vida tem, sei lá, ela tem um D4, mas por que gerou, por que culminou, como que a ação dela afetou a estrutura social? A ação dela afetaria a estrutura social sozinha? Ou é necessário um contexto? Então, uma narrativa sociológica no RPG precisa lidar com isso, precisa lidar com esse olhar, tá? com essa possibilidade de conseguir gerar um diálogo em que você se recusar, porque a própria regra ali social
ela precisa afetar, a própria regra social ela precisa, né, tá ativa, o jogador precisa sentir aquilo, a jogadora precisa sentir aquilo. A gente tem um outro exemplo, tem uma liderança indígena muito importante, chamada Ailton Krenak, e que até hoje está marcado, tá, na Constituinte de 88, ele representando os povos indígenas, ele sobe na Assembleia Constituinte e ele faz um discurso, né, sobre a importância de leis para defender a população indígena, né, da cultura indígena, enquanto ele vai pintando o rosto, tá? E ele vai pintando o rosto enquanto ele vai falando na frente de todos. E aquele ato foi muito emblemático, foi muito marcante. Recorrentemente surge, recorrentemente aparece. E aí eu faço uma pergunta, né? Quantas pessoas ele precisou matar? Quantas pessoas ele precisou combater? Quantos pontos de vida? Percebem? É claro, é muito difícil você criar uma narrativa sociológica se o seu enfoque for combate. O combate é individual, né? É o combate ali, claro, eu vou usar ali regras de guerra, mas o seu enfoque está sendo na luta e não na estrutura social. Para isso é necessário que a gente consiga estabelecer que ações de personagens afetem o coletivo, isso em regra, não porque o narrador fala, você conseguiu, então ninguém mais age assim. Não. É necessário produzir algo orgânico, que aproxime, que dialogue, que produza essas reflexões. Tá bom? Gente, foi isso. Muito obrigado. Vamos lá, né? Pensar mais, observar mais, tentar entender como que a gente consegue elaborar, como a gente consegue produzir narrativas diversas. Claro, se você falar assim, mas eu quero jogar combate, não tem problema, não existe a polícia da sociologia do RPG ainda, tá? Não existe. Então você pode fazer, você pode curtir, eu vou lá, eu faço, eu quero lutar, eu quero ganhar XP, eu quero evoluir personagem, não tem problema. A minha proposta aqui é que a gente consiga pensar em outros modelos. Mas se o seu modelo te agrada, manda bala. Mas a ideia é pensar em diversidades, para que cada pessoa possa desenvolver a sua narrativa de forma diversa. Então, pensemos, se vocês tiverem aí sugestões de narrativas, coloquem nos comentários, eu acho que seria bem bacana para todo mundo conhecer, se inteirar. Outro grande exemplo, veio agora no finzinho, que a gente pode pensar, né? São literaturas muito fortes, a literatura africana que discute o colonialismo, né? O mundo se despedaça, a gente tem uma série de livros que eles vão apontar exatamente isso, como que essa estrutura, ela se altera ou não se altera, transforma ou não transforma. Então, eu recomendo fortemente essas literaturas para que a gente consiga ir entendendo, para que a gente consiga ir refletindo, buscando novas formas de praticar o RPG, tá bom? É isso, gente. Obrigado e